Palavra de Deus para a tua vida hoje. O segredo para não desistir quando tudo parece dar errado. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja em Corinto, versículo 3, ele diz: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso. Ou na sua visão, talvez esteja, na sua versão esteja aí, Pai de misericórdia. E Deus de todo encorajamento ou de toda consolação. Louvado seja Deus. Sempre que você está começando algo, a primeira coisa que você deve fazer é louvar a quem? Você vê que Paulo está começando a sua carta. Louvado seja Deus. Mas quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus? Diga: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma bela maneira de você entrar na presença de Deus. Oh meu Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor é o Pai do meu Senhor Jesus Cristo, e meu Pai também, amém? Pai, o que é que ele diz aí? Misericordioso, o Pai de misericórdia. Nunca tenha na sua mente, nunca tenha no seu coração que Deus vai te abandonar ou virar as costas para você, ou o que você fez ou praticou foi tão inconcebível que Ele não possa te perdoar. Lembre-se que Ele é Pai de misericórdia, Pai misericordioso, e Deus de toda consolação, ou Deus de todo encorajamento. O apóstolo Paulo continua escrevendo à igreja: Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros. Deus não desperdiça nenhum sofrimento da nossa vida. Deus não desperdiça nenhum sofrimento da nossa vida. Ele nos encoraja, não deixa a gente desistir em todas as nossas aflições, para que o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Então tem dores que eu enfrento, que eu não tinha capacidade de vencer, eu só venço porque Deus é um Pai misericordioso e por causa do Senhor Jesus, amém? E amanhã, quando você estiver passando pelo que eu passei, eu vou poder te encorajar, e vou poder te dar meu testemunho. Eu vou poder dizer para você: Ele vai te levantar porque ele me levantou. Ele vai te dirigir porque Ele me dirigiu. Ele vai te dar poder porque Ele me deu poder. Ele vai te encher porque Ele me encheu. Ele vai ter misericórdia de você porque Ele teve misericórdia de mim, amém? Então muitas das vezes Deus permite, usa o sofrimento para que você possa encorajar outras pessoas. Porque Deus não quer que você seja para sempre aluno. Você quer ser aluno para sempre? Você sabe que uma vez quase que eu mato a minha mãe do coração, porque eu reprovei o último ano. Eu reprovei por falta, só para mim jogar mais um ano no time do colégio. Até hoje, quando eu falo com a mamãe, ela fica assim ainda meio aflita. Então na minha cabeça, eu não queria que meus anos de colégio acabassem. Então eu repeti mais um ano. Repeti um ano, não fui. Ficava lá na praça, esperando dar horário de voltar. Olha só que cabeça eu tinha. Só porque eu queria jogar mais um ano no time do colégio. Mas Deus não quer que os seus filhos sejam alunos para sempre. Ele quer que você cresça, amém? Quer que você amadureça. Quer que você deixe de ser aluno para ser professor. Você sabe que o professor passa a prova. E tem coisas que você não vai aprender lendo a tua Bíblia somente, ouvindo na igreja todo dia, ou fazendo teologia. Tem experiências que você só vai ter com Deus quando você passar por determinadas coisas na sua vida. É ou não é verdade? Ele diz: pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. Quer dizer, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, a gente, quem é de Deus, vai dando para as pessoas, amém? Então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Paulo fala aqui de aflições e Paulo fala aqui de sofrimento. Aflições e sofrimento. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego, né? A palavra aqui para sofrimento é patos. Sofrimento, ele está falando de uma pressão externa que você está passando na sua vida. Não é algo dentro de você, é algo fora de você. No cotidiano da tua vida,
contas que você não consegue pagar, problemas no casamento, ameaça de ser mandado embora, aquele concurso que você fez, que você imaginou que ia conseguir um trabalho melhor, que você não passou, cobrança da esposa, cobrança do marido, cobrança dos filhos, cobrança dos pais, cobrança da sociedade. Então isso é um sofrimento que você está enfrentando na sua vida, algo externo, mas que ao mesmo tempo você se sente pressionado. Às vezes é tanto problema que você parece que vai enlouquecer. Sim ou não? Você não sabe o que fazer. Por isso que o teu corpo sente, por isso que tem gente que fica com enxaqueca, não sabe por que está com enxaqueca. É a pressão que ela está passando. Os ombros pesam. Já aconteceu com você da sua costa travar? Você está tão tenso, você está tão sob pressão, que simplesmente os músculos do pescoço e das costas travaram. Já aconteceu isso com você? Aconteceu isso comigo 3 vezes. Uma vez em Curitiba, tocou o meu alarme para me acordar 4h30 da manhã. Eu levantei num susto, debaixo de uma pressão tão grande, que todos os músculos da minha costa travaram. Eu tive que ir para o hospital travado, não mexia. Até para piscar o olho, doía. E o médico falou para mim: eu não sei o que você faz, eu só sei que isso aí é sintoma de quem está sob muita pressão. Eu tive que tomar aquela injeção, eu esqueci o nome dela, que é uma injeção muito forte, que ela é um analgésico poderosíssimo, só na veia. Então teu corpo sente. Tem gente que pega um AVC, às vezes no trabalho, em casa, problemas de coluna. O sofrimento é o ataque que vem de fora, mas que ao mesmo tempo, mesmo sendo lá fora, mexe com todo o teu ser. Então aqui Paulo está falando sobre esse tipo de sofrimento. Ele diz: irmãos, queremos que saibam das aflições pelo qual passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. Já passou por algo na sua vida que você achou que não ia sobreviver? Quem já passou por algo na sua vida, seja um acidente, uma cirurgia, uma doença, um divórcio, um luto? O apóstolo Paulo diz: eu quero que toda a igreja saiba, fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. Esse aqui é o mesmo apóstolo Paulo que escreveu: tudo eu posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, 2 Timóteo 4,7, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2,20, a minha graça te basta. 2 Coríntios 12,9, em todas estas coisas, porém, somos mais que. Romanos 8,37, nem altura, nem profundidade pode separar-nos do amor de Deus. Romanos 8,39, o mesmo Paulo que disse: em nada considero a vida preciosa, contanto que complete a minha carreira. Atos 20:24, o mesmo Paulo que disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. O mesmo Paulo que disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para Filipenses 3:13 e 14. Mas não importa o teu título, não importa a tua unção, não importa o quanto você é cheio do Espírito Santo, não importa se você fala em línguas, interpreta, não importa quantos dias você fica em jejum, quantas madrugadas você ore, não importa quantas vezes você já leu a Bíblia ou você conhece a Bíblia, vai ter algum momento na tua vida que você vai lidar com algo que você não vai ter forças para suportar aquilo ali. O apóstolo Paulo admite para a igreja: vocês não sabem, ninguém sabe o que aconteceu, não tem no relato da igreja sobre que sofrimento é esse tão grande, que ele diz que ele foi oprimido, esmagado, que ele diz que além da nossa capacidade, pensamos que não sobreviveríamos. Já enfrentou algo que você tinha certeza que você ia morrer? Já teve algum dia na tua vida que você disse assim: de hoje eu não passo? As maiores revelações da Bíblia do Novo Testamento nós temos por causa de Paulo. Mas aqui ele está dizendo, e você sabe, é muito difícil você assumir a sua fragilidade na frente das pessoas. Tem muita gente que não está. Você sabe que as pessoas, elas não estão prontas para ver o teu lado frágil. Se você já teve uma crise diante dos seus filhos, de nervosismo, de ansiedade, eles não estão. Você sabe que os filhos estão prontos para ver os pais sempre o quê? Sempre forte, sempre bem. É que nem eu. Você vem aqui todo dia, o bispo está na fé. É muito difícil para mim, como pastor, vir diante de vocês e expor qualquer fragilidade. Não sei como é que você vai reagir. Porque você pode vir aqui na igreja, tá passando por uma luta, eu estou passando por uma luta maior do que você, e eu vou desabafar com você, e você vai achar que eu não tenho espiritualidade para mim te ajudar. É muito difícil você mostrar a tua
fragilidade para alguém. Às vezes é por isso que muitas mulheres não entendem por que os homens são tão calados em casa. Às vezes você pega o teu marido olhando para o teto, olhando para a parede, ou ele está vendo uma televisão, mas o pensamento dele está longe. Ele, como homem, não sabe como expressar diante da esposa o que ele está passando. Então você imagina o grande homem que foi Paulo, pela graça de Jesus, porque ele assume um lado frágil dele para uma das igrejas mais problemáticas, que era a igreja de Corinto. A gente não sabe o que é, os historiadores não detalham, nem Joséfo, que escreveu grande parte da história da igreja, a gente não sabe. Ele só diz, olha, eu não tinha capacidade de suportar e pensamos que não íamos sobreviver. Perdemos totalmente a esperança. Você tem que ter sabedoria, você tem que ter humildade, você tem que ter espiritualidade, senão você não vai correr para os pés de quem? De Jesus, de que tem coisas que você luta que são maiores do que você. É maior do que a tua experiência, é maior do que o teu conhecimento, é maior do que a tua cultura, é maior do que a tua teologia, é maior que tudo. E a vida é assim. Hoje, por causa que é uma pregação muito vitória, 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 a gente se esquece. A gente se esquece que não importa se você dirige uma Mercedes ou se você anda a pé. Quem dirige uma Mercedes vai passar por sofrimento. Quem anda a pé vai passar por sofrimento. Quem está casado vai sofrer. Quem não está casado vai sofrer também. Quem tem filhos sofre. Quem tem filhos aí? Sofre ou não sofre? Quem tem filhos passa por sofrimento. Quem não tem filhos passa por sofrimento. Se você morar aqui no Brasil, tu vai sofrer. Se você for morar nos Estados Unidos, você vai sofrer também, não tem jeito. Você entra nos perfis de brasileiros que foram trabalhar nos Estados Unidos, o que eles falam? Aqui é só trabalho, 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 trabalho. A gente ganha dinheiro, a gente tem as coisas, mas a gente não tem tempo de desfrutar. Porque não importa onde você esteja, não importa como você esteja, não importa quem você seja. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus, duas coisas que você nunca vai encontrar na Bíblia. Você nunca vai ver Jesus nunca disse eu te amo para ninguém, mas ele provou o que é o amor. Jesus, leia aí Mateus, Marcos, Lucas, João. Você nunca vai encontrar Jesus olhando para alguém dizendo assim, eu te amo do fundo do meu coração. Mas ele provou o que é o amor. E você nunca vai ler na Bíblia Deus te prometendo felicidade. O que Deus promete para nós? A paz que excede todo o entendimento. Se você está me assistindo e você está lidando com algo que você não tem mais forças, você não vê mais saída, você se encontra esgotada, esgotado, fraco, fraca, e ele fala aqui de aflições e de sofrimento. A palavra grega aqui para aflição é tilphysis. A aflição é diferente de sofrimento, como ela é escrito no grego. Sofrimento é algo que você está lidando do lado de fora. A aflição é algo que você está lidando dentro de você. Muitas das vezes você vence o problema, mas a aflição do problema ainda continua em você. Você não tem mais o problema, mas o problema te deixou marcas. Você sente aflição. Você pode ter se libertado de um relacionamento abusivo, não está mais com essa pessoa, você se libertou desse sofrimento, mas a aflição desse relacionamento continua trazendo feridas no teu emocional, no teu espiritual, no teu físico. Você é uma mulher insegura, você é uma mulher que tem medo de se relacionar, você é uma mulher que fechou o seu coração. O que é isso? Isso não é um sofrimento, isso é uma aflição. O problema foi, mas as marcas ficaram. É sobre isso que Paulo está dizendo, olha, nós passamos por sofrimentos e aflições. Irmãos, queremos que saibam das aflições pela qual passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato esperávamos morrer. Não tinha mais jeito, não tinha mais o que Tem coisas na nossa vida que você vai fazer de tudo, não vai resolver e não vai ter mais o que você fazer. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, porque Deus não desperdiça nenhum sofrimento na nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, ele está dando um testemunho para a igreja. Qual é o resultado de tudo isso? O que acabou acontecendo quando não tinha recurso, quando não tinha saída, quando não tinha, a única coisa que a gente esperava era a morte? O que aconteceu? Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos. Qual foi o resultado?
deixamos de confiar. Se você está passando por algo que você não está conseguindo vencer, deixe de confiar em você mesmo. É um discurso estranho de se pregar hoje, porque hoje, dentro da igreja, em todos os lugares, o homem está tomando aos poucos o lugar de Deus. Se você for ver os hinos que nós cantamos, a maioria louva as obras, o que você é, quem você é. Então, o diabo não precisa mais tirar você da igreja, desde que Jesus não seja o centro da tua vida, desde que Ele não seja o teu Senhor e Salvador. Para o diabo está tudo bem. Então Paulo diz, a primeira coisa, nós paramos de confiar em nós. Primeira coisa que você tem que fazer, pare de confiar em você. Se for você que for resolver essa situação, não vai resolver, não vai dar certo. Você vai ter que se humilhar diante de Jesus. Você tem que se amar, você tem que acreditar em você, tudo bem, mas tem situações que você tem que se render a Deus 100%. 100%. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Então tem situações na nossa vida que Deus permite a gente ficar sem nada, a gente ficar sem ninguém, a gente ficar sem recursos, a gente ficar sem saída, para que a gente possa aprender. Só assim nós aprendemos a confiar somente em quem? Em Deus. Amém? Segredo para não desistir quando tudo parece dar errado: confie somente em quem? Em Deus. Deixamos de confiar em nós, e ele diz, aprendemos a confiar somente em quem? Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Diga assim, Jesus já me livrou e me livrará outra vez. Nele depositamos, nele, em Jesus, depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Não sabemos como Paulo foi livre. Ele só diz que ele aprendeu a confiar somente em quem? E um milagre aconteceu. Por que ele não explica como é que ele foi livre? Porque um milagre, não dá para você explicar um milagre. Quem já recebeu um milagre na sua vida? Levanta a mão. Você consegue explicar um milagre? Se é um milagre é porque não é obra do homem. Se é um milagre é porque foi Deus que fez. Se Deus fez, Ele fez num patamar que está acima de todo o entendimento humano. Isso é milagre. Ele diz que foi livre, mas ele não conta como foi livre, porque ele foi livre pelo poder, pela graça, pela misericórdia, pela ação de Deus. Amém? Amanhã, quando você for dar o seu testemunho e as pessoas perguntarem como é que você sobreviveu a isso, você vai contar, olha, eu sobrevivi, mas eu te confesso que eu não sei como eu sobrevivi. Eu só sei que foi Deus. Eu estava condenada à morte, eu estava caída, meu casamento já tinha acabado, meu filho já estava na 100ª internação, eu já tinha vindo para a igreja, me afastado, vindo, até que teve uma vez que eu me firmei e nunca mais saí. E vocês nos têm ajudado a orar por nós, por isso que a gente tem como igreja orar um pelos. Então muitos darão graças, porque Deus em sua bondade respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Sempre que o diabo te atacar te dizendo, como é que você vai passar por isso? Eu não sei, eu só sei que Deus vai me dar graça para me passar por isso. Eu só sei que Deus está comigo. Só sei que eu parei de confiar em mim e agora estou confiando 100% em quem? Em Deus. Então, se você está sem força, desorientado, desanimado, se você está batendo cabeça com algo que você não está vendo saída, Paulo passou por isso. Você não é o primeiro e não será o último. Bispo, às vezes eu me pergunto por que eu? Por que você? Porque você está vivo. A vida é assim. Por isso que quando Deus te abençoar com bons momentos, aproveite. Porque você já aprendeu que na vida você sorri, você chora. Há tempo para tudo. Então quando é tempo de sorrir, sorria. Quando chegar o tempo da abundância na sua vida, aproveite ao máximo. Amém? Mas se vier por um período de escassez, continue confiando em Deus. Paulo diz que ele não tinha força, ele fala que ele ia morrer. Nenhum momento ele diz assim, eu pensei em largar Jesus. Ele fala alguma vez que, olha gente, eu estava tão desesperado, que eu pensei até em largar Jesus. Ele diz isso? Ele diz assim, eu esperava morrer. Uma coisa você tem que ter dentro do seu coração: jamais largar Jesus por nada. Nada. Amém?